Oi, pessoal. Então, nessa aula nós vamos finalmente aprender uma técnica para encontrar soluções de equações de equação diferencial de segunda ordem. Já que na aula passada a gente estudou sobre soluções LI, solução LD, viu sobre Wronskiano. Então agora a gente vai finalmente entender como encontrar essas soluções. A gente vai trabalhar nesse caso, primeiramente, com equações homogêneas. Ou seja, a gente vai supor que esses coeficientes aqui, P e Q, eles são números reais, eles não são funções no primeiro momento. E a gente vai supor que aqui está igual a zero. Na próxima aula a gente vai ver como lidar com o caso em que esses coeficientes são funções ou quando a equação não é homogênea. A gente vai pegar sempre, procurar soluções desse formato, ou seja, em que x de t seja exponencial de lambda, lambda vai ser um número real, vezes t. Por que a gente vai procurar soluções desse jeito? Bom, porque como eu já falei para vocês, esses métodos para obter soluções de EDOs são meio um chutômetro, assim, né? Então a gente vai começar com esse modelo de equação e vai ver se a gente tem sucesso. Então nota aqui que se a gente calcular derivadas dessa função, a primeira derivada vai cair o lambda, então vai ficar lambda e lambda t. Se a gente calcular a segunda derivada agora, lambda cai no expoente de novo, vai ficar lambda ao quadrado e lambda ao quadrado. Opa! Lambda t no expoente. E aí a gente substitui na equação. Então percebe o seguinte, né? Esse lambda quadrado e lambda t, ele vem aqui, que é o correspondente ao x'. Esse lambda e lambda t, ele aparece aqui, que ele é o correspondente do x', o outro é do x duas linhas. E, finalmente, o E lambda t, ele vai aparecer aqui, que ele é o correspondente do xt. Bom, fazendo isso, a gente pode colocar todos os termos aqui tem E lambda t, né? Então a gente pode colocar em evidência e ganha essa equação. Então, percebe o seguinte, um lambda, de modo que a lambda t resolva a EDO, vai ter que satisfazer essa equação aqui. Logo, o lambda vai ter que satisfazer essa equação quadrática aqui. Então a gente achou que a única possibilidade para x de t igual a e lambda t ser solução dessa EDO que a gente chamou de 1 é se o lambda satisfizer isso aqui. E aí vamos estudar como são, quais valores de lambda satisfazem isso aqui. Bom, essa equação é uma equação quadrática em lambda, né? Então a gente vai pedir ajuda do nosso amigo Bhaskar aqui. Essa equação a gente vai sempre chamar de equação característica da equação diferencial. E como que a gente faz para achar os valores de lambda? Nota que P e Q já são dados, então a gente precisa procurar o valor de lambda. Bom, a equação de grau 2 em lambda, o delta aqui é o coeficiente grau 1 ao quadrado, então é P ao quadrado menos 4 vezes o AC da equação, né? Ou seja, menos 4Q. A expressão das raízes fica essa aí, lambda igual a menos P mais ou menos raiz de delta sobre 2. Aqui dá o nosso delta, né? Nota que conforme o valor de delta, essa equação de segundo grau, ela pode ter, o número de raízes que ela tem depende basicamente de delta, né? Então, assim, a gente tem alguns casos, né? Por exemplo, se o delta for maior que zero, então esse radical vai ser um número real. Então, mais ou menos aqui, faça com que a gente tenha duas soluções reais. Se o delta for igual a zero, então o radical dá zero, e aí a gente vai ter só uma solução real. E tem o caso em que o delta é menor que zero, em que aí você tem um número negativo dentro da raiz, você vai ter que recorrer a uma solução complexa. A gente vai estudar com detalhes cada um desses casos agora. Bom, no caso em que o delta é positivo, então vão ter duas raízes reais. Eu estou chamando essas raízes de lambda 1 e lambda 2, não estou me preocupando muito com a expressão exata delas, mas depois no exemplo a gente fala direitinho. A primeira solução vai ser x1 igual a e lambda 1t, a segunda solução é x2 igual a e lambda 2t. Nota que os expoentes são diferentes, então a gente já viu que essas funções são LI. Se você está na dúvida sobre isso ainda, você pode calcular o Wronskiano dessas soluções.
Então, você calcula aqui o Wronskiano do x1 com x2 de t. Isso aqui é o determinante de quem? De e lambda 1t, derivada disso, lambda 1 vezes e lambda 1t. Na segunda coluna do Wronskiano aparece a segunda função e sua derivada. Então vai ficar um e lambda 2t, lambda 2 vezes e lambda 2t. Determinante disso aqui. Se você fizer a conta do determinante, vai dar... quando eu multiplicar cruzado aqui, né, esse depois esse, eu vou ter sempre um produto em comum, que é o e lambda 1 mais lambda 2t, que vai multiplicar aqui lambda 2 menos lambda 1. Nota que lambda 2 é diferente de lambda 1, né? Então isso aqui não dá zero. Então significa que esse Wronskiano é diferente de zero. Então, de fato, as soluções são ali. Bom, vamos fazer um exemplo? A gente faz um exemplo, por exemplo, a gente pode testar como que resolve a equação x duas linhas menos 4x igual a zero. Como que a gente vai fazer? A gente vai propor uma solução. Então, a gente propõe uma solução x de t igual a e lambda t. Vamos já calcular as derivadas aqui. Então, x' de t vai ser lambda e lambda t. A mesma coisa que a gente já fez antes, mas é bom, ao invés de decorar a fórmula, sempre fazer de novo. Lambda ao quadrado e lambda t. Substituindo isso aqui na equação, a gente vai ficar com lambda ao quadrado e lambda t menos 4e lambda t igual a zero. Lembrando que essa igualdade é uma igualdade de função, então ela tem que valer para todo t. Então a gente coloca o e lambda t em evidência, fica com lambda ao quadrado menos 4. Isso é zero. Então isso tem que implicar para a gente que o lambda ao quadrado menos 4 é zero, ou seja, os valores admissíveis para lambda são mais ou menos 2. Bom, então a gente tem duas soluções, assim como antes a gente vai chamar de x1 de t o meu e a menos 2t, a gente vai chamar de x2 de t o meu e a 2t, e essas são as duas soluções EDO. A gente já viu que nesse caso a solução geral dessa equação diferencial é dada por alfa e a menos 2t mais beta e a 2t. Essa aqui é a nossa solução geral, como a gente viu na aula passada. Então, assim, quando a equação ela tem ordem 2 e ela é homogênea, linear, é extremamente fácil de obter a solução da EDO. Pelo menos isso é bastante verdade nesse caso, né, onde o delta é positivo. Vamos lá, o que acontece com delta igual a zero? Quando o delta é zero, a gente já viu que aquela equação de grau 2 só tem uma raiz. Então a gente ganha uma solução, que a gente vai chamar de x1. Como que a gente vai achar outra solução? Lembra que a gente precisa de duas soluções para formar um sistema LI e para a gente ter a solução geral da equação. Então a gente vai usar uma técnica que a gente já viu, que é a redução de ordem. Se a gente aplica aquele método de redução de ordem para essa equação, o que é equivalente, por exemplo, a propor que a segunda solução seja dessa forma, x de t é igual a u de t vezes x1 de t, x1 é esse x1 aqui. A gente vai substituir agora isso na equação e vai ver o que acontece. Essa conta eu deixei pronto no slide porque ela não é difícil, mas ela é uma conta chata de fazer. Não vou me arriscar a fazer com esse tablet e essa canetinha aqui. Mas acredita em mim, funciona. Aliás, não acredita em mim não, refaço a conta. Mas enfim, substituindo na equação, você ganha essa belezura aqui. Fazendo então a mesma mudança que a gente fazia lá na redução de ordem, ou seja, chamando V de U' de T, a gente chega nessa equação. Agora, x1 é a solução da equação original. Como x1 é a solução da equação original, essa coisa que está dentro do parênteses aqui, ela dá zero. Portanto, resta para a gente V' de t igual a zero. Se V' de t é igual a zero, então V de t é constante. Como a gente tinha que o' de t era igual a V de t, que é igual a constante, então resta para a gente agora, integrando de novo, né, para achar no valor de U, que U de t seja
um C de T mais um C de U. Bom, a gente está querendo só um valor de U, a gente quer uma solução que funcione. Então, em particular, a gente pode substituir aqui C igual a 1 e C de U igual a 0. A gente pode pegar essa constante do jeito que quiser. Feito isso, a gente acha o valor de U. A outra solução que a gente propôs era U vezes o x1. Então, a gente ganha o x2 desse jeito. Como que a gente comprova que essas soluções são ali? Vamos calcular o Wronskiano. A gente vai calcular o Wronskiano delas. Então, bom, Wronskiano de x1 de x2 de t vai ser para a gente o determinante de quem? Você vai vir pegar, colocar aqui o E menos PT sobre 2. Derivada disso vai ficar menos P sobre 2 E menos PT sobre 2. Agora pega a outra função, T E menos PT sobre 2. E aqui vai ficar a derivada disso, que eu não vou fazer. Então, derive, coloque aqui. Enfim, você vai fazer essa conta, vai chegar aqui esse determinante é diferente de zero. Faça uma conta aí como dever de casa. Para fazer um exercício sobre isso, por exemplo, soluções disso aqui. Soluções disso aqui, de novo, né? É um EDO linear de segunda ordem homogênea. Então, a gente supõe que a solução... Eu não vou fazer todos os detalhes dessa, tá? Supõe que a solução seja aí a lambda t. Calcula as derivadas, só para substituir na equação. Então, tem o lambda t. X duas linhas de t é lambda ao quadrado e lambda t. Substituindo na equação e já colocando em evidência, a gente vai ficar com e lambda t, que multiplica lambda ao quadrado mais 2 lambda mais 1 igual a 0. Vai restar então para a gente a equação característica lambda ao quadrado mais 2 lambda mais 1 igual a 0. Fácil ver, né, que isso aqui é lambda mais 1 ao quadrado, lambda ao quadrado mais 2 lambda mais 1, isso. Então, as soluções são basicamente lambda igual a menos 1. Então, uma solução a gente tem de cara, a x1 de t é igual a e menos t. A outra solução, usando o método que a gente viu, vai ser x2 de t igual a t e a menos t. Bom, façam a conta aí e vê se vocês conseguem fazer essa de novo. E, em particular, calcule o Wronskiano depois para ver se dá certo. Isso que a gente fez no caso em que o delta é zero. O terceiro caso que a gente vai fazer é quando o delta for negativo. Bom, quando o delta é negativo, as raízes são números complexos. De novo, eu estou usando aqui mi e ni, mas esse mi é o p sobre 2, que é a parte real desse número complexo. Isso aqui tem um parênteses, né? Está claro para a notação, mas é bom lembrar que tem um parênteses. Então é um número complexo. O problema é o seguinte: a gente estava falando sobre equações reais, agora eu propus uma solução que era desse jeito, né? Ou seja, eu propus uma solução x de t igual a e lambda t. Ninguém tinha falado que esse expoente podia ser complexo, agora está aparecendo a necessidade desse expoente ser complexo. Bom, tem um problema, não sei quanto que você sabe sobre números complexos, posso fazer um vídeo ou alguma nota sobre isso depois. Mas assim, a gente vai fazer uma gambiarra aqui e vamos nos livrar desse número complexo. A gente vai achar uma solução real para essa EDO. A gente não vai lidar com EDOs, com soluções complexas de EDOs aqui nesse curso. Como que vai ser essa gambiarra? Essa gambiarra basicamente vai usar a identidade de Euler, mas antes disso é o seguinte, ó, tudo bem, achamos as raízes complexas, vamos continuar com as raízes complexas. E aí vamos ter que decidir o quanto a gente sabe de números complexos aqui. Coloquei a lambda 1t, a exponencial complexa é uma função que talvez vocês não saibam muito bem como lidar. Vocês vão fazer mate 4 só semana que vem. Mas acreditem em mim, a exponencial continua tendo essa propriedade de quebrar somas aqui no expoente em produtos. Então você vai checar desse jeito. Mesma coisa com lambda 2, quebra assim. Como a EDO é homogênea, lembra que a EDO é homogênea, você pode somar soluções que você continua com solução.
Então a gente tem as soluções Z1 e Z2, a gente vai pegar x1 definida desse jeito e x2 definida desse jeito também são soluções. Então elas continuam soluções EDO e elas se escrevem desse jeito aqui. Muito bem. Agora a gente usa a identidade de Euler. A identidade de Euler diz para a gente que para qualquer número real θ isso satisfaz, ou seja, e elevado a i vezes θ é cosseno de θ mais i seno θ. Uma demonstração não muito difícil da identidade de Euler é só você calcular a série de Taylor. Problema, você não sabe a série de Taylor da exponencial complexa, né? Tudo bem. Mas você sabe a série de Taylor da exponencial real, né? Você sabe que e elevado a x é o somatório de 1 sobre n fatorial, x elevado a n, com n começando a zero e até infinito. Coisa que funciona em matemática, mas talvez você não saiba demonstrar como, né? Se você substituir o número complexo aqui, isso continua igual. Então, se você substituir um e θ, isso continua do mesmo jeito. Esse somatório continua convergindo. N igual a zero, 1 sobre n fatorial e θ a n. Bom, o que acontece aqui? Claro que, dependendo do expoente, isso aqui vai ser um valor ou outro. Dependendo do expoente, isso vai ser até um número real, né? Por exemplo, se n for par, isso vai ser um número real. Esse caso contrário vai dar i ou menos i. E aí, se você expandir isso em série e agrupar os termos corretamente, você vai chegar exatamente na série de Taylor do cosseno de θ. A parte imaginária disso aqui vai ser exatamente a série de Taylor do seno de θ. Esse é um exercício assim que, apesar de você não saber como funciona a convergência, se você quiser testar seu conhecimento em abrir, fechar série, distribuir termos, é um exercício legal para fazer, porque certamente vocês vão conseguir. Bom, sabendo disso, a gente calcula essas expressões. Bom, então assim, voltando para as expressões, pegando a expressão da solução que a gente tinha lá antes, x1 e x2 também eram soluções, e bom, são soluções que agora nos livramos dos complexos aqui. Então são soluções EDO e são soluções reais. Pois bem, isso aqui vem de uma outra, tem uma outra explicação muito mais fácil para isso aqui, que é o seguinte: se você pegar o número complexo da forma A mais BI e pegar o conjugado dele, ou seja, pegar o A menos BI, então assim, o A é o que a gente chama de parte real de Z e o B é o que a gente chama de parte imaginária de Z. Tem gente que inclui o I na parte imaginária, mas eu não vou incluir. Então, como que você consegue recuperar o A? Você consegue recuperar o A fazendo Z mais E barra sobre 2. Porque se você fizer o Z mais E barra, olha o que vai acontecer. Vai somar, o BI vai cancelar, vai dar 2A, divide por 2 dá certo. E você consegue recuperar a parte imaginária fazendo Z menos E barra. Por quem você precisa dividir? Bom, você fizer isso, o A vai cancelar, vai ficar 2BI. Então, se você divide isso aqui por 2i, e é justamente isso que a gente está fazendo nesse caso aqui, você recupera a parte imaginária. Então, é outra justificativa para isso. Enfim, achamos duas soluções para a nossa equação. Como que a gente aplica isso na prática? Bom, agora é um pouco mais delicado, porque você tem que fazer essa mudança, né? Você tem que achar soluções complexas. Então, de novo, a história continua sempre, começa sempre a mesma, né? Você propõe uma solução do tipo E lambda t, calcula as derivadas, lambda e lambda t, x duas linhas, lambda quadrado e lambda t, substitui na equação, vai achar no primeiro momento duas soluções z1 de t, z2 de t complexas, e aí fazendo essa meio gambiarra, mas é uma mudança de quadrados formal, você se livra das soluções complexas e passa a ter soluções reais. Bom, isso aí, fiz um exemplo de cada tipo. Na lista vai ter mais exemplos para vocês fazerem. O que a gente vai fazer na próxima aula? Na próxima aula a gente vai começar a falar de EDOs não homogêneas. Para EDOs não homogêneas, um método que funciona muito bem para achar soluções
aumenta a variação de parâmetros. Então, é o que a gente vai usar na próxima aula. Até lá.